Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Hoje nós vamos trazer no nosso programa uma pessoa que não é de Petrópolis, mas, como seria um petropolitano também de bom coração, é um carioca de bom coração. O bom coração, o amor, ele faz parte da vida de qualquer lugar. Então, nós vamos receber hoje Sancler Melo. Sancler Melo é uma pessoa que teve, ao longo da vida, algumas surpresas que fizeram mudar de atitude com relação a ele mesmo e aos seus conterrâneos e os seus congêneres humanos. Sancler Melo tem uma experiência de vida muito interessante que nós vamos passar a narrar ao longo do nosso programa. Sancler Melo, boa noite. Boa noite, Falcone. Bom dia para quem vai ver a gente de dia. Bom dia para quem nos verá de dia, é verdade. E boa tarde para quem nos verá à tarde. E boa tarde para quem nos verá à tarde, né? Eu tive uma grata surpresa na nossa pré-entrevista aqui, para a gente poder fazer aquela... Como faria um grande amigo meu que é médico, que está nos assistindo aqui, fazer uma anamnese. Falei, certo, doutor? Anamnese. Então, nós tivemos aqui um bate-papo muito objetivo, falando sobre a sua vida, e eu fiquei muito surpreso. O seu nome foi sugerido por várias pessoas para que viesse ao nosso programa de entrevistas, porque essas pessoas qualificaram a sua experiência de vida, vou dizer como única, porque o mundo é muito grande, mas uma experiência de vida assim, marcante, e que fez com que a sua maneira de enxergar o mundo e as pessoas, conforme eu já falei anteriormente, tivesse mudado violentamente. O que aconteceu logo no início da sua vida, quando você casou, teve um filho iluminado? Conta pra gente um pouquinho disso. Falcone, a vida nos traz algumas surpresas, né? Porque a gente programa a nossa vida, a gente acredita que a vida seja formatada da forma como a gente acha que deve ser. A gente está no controle. Que a gente controla tudo. E o mundo vai mostrando, e a vida vai mostrando que quem está no controle da nossa vida é Deus. Só Ele que pode controlar a nossa vida da forma que controla. Quando eu conheci minha esposa, e foi uma paixão assim louca, né? Isso há 35 anos atrás, né? Uma paixão que a gente se casou com 9 meses de namoro, uma paixão assim, né? Que é minha paixão até hoje, né? Sou casado há 35 anos com a mesma esposa. Bacana. A gente sentia que algo especial estava para acontecer nessa relação minha com ela. E esse algo especial foi a vinda do nosso filho. Como é que é o nome dele? Como é que era o nome dele? Alan de Melo, né? Alan de Melo. E o Alan, quando nasceu, eu senti uma alegria, uma felicidade, mas tão grande. O nascimento dele foi normal, tudo direitinho? Foi normal, Falcone. A nossa vida era muito pobre, porque eu estava saindo de uma faculdade, recém-formado. Sua especialidade Eu sou engenheiro, civil, né? Estava saindo de uma faculdade com dificuldade, filho de pais muito pobres, né? Minha mãe e meu pai eram pessoas trabalhadoras, pobres. Então eu precisava trabalhar e estudar ao mesmo tempo e, de repente, caso, família, filho. Então, o início da nossa jornada foi uma jornada de muita dificuldade. Mas quando o Alan nasceu... Sua esposa trabalhava também nessa época? Nessa época trabalhava para ajudar também. Eu sei que hoje ainda trabalha, mas nessa época já pegava no pesado. Já pegava no pesado junto. Quando o Alan nasceu, foi uma felicidade muito grande. E desde o dia que o Alan nasceu, a gente percebeu que o Alan era uma pessoa especial, era um filho especial que Deus nos deu. E a gente via pelas atitudes, né? Pela forma como ele conduzia, como é que ele falava com as pessoas desde pequenininho, muito inteligente, muito capaz, tinha uma visão humanista muito grande. Falou cedo? Muito cedo. Falava, acho que com 2 anos ele já cantava, caminhou cedo, já pensava em aparelhos eletrônicos, que naquela época nem se existia muito, era muita dificuldade, ele já tinha essa visão. E, por surpresa nossa, o Alan também, com 12 anos de idade, ele teve
uma visão de começar a falar algumas línguas, né? E 14 anos de idade ele já estava fazendo prova para tentar um curso superior. Você está falando para mim que ele com 14 anos conseguia falar língua estrangeira? Conseguia falar com língua estrangeira. Com que destreza? Olha, bem fluente. As pessoas que conversavam com ele diziam que... Ele falava o quê? Inglês? Falava inglês, francês, alemão, espanhol. Tinha uma facilidade muito grande em línguas, né? Eu falava... Que coisa, hein? É. E você tem algum dom especial para línguas? Sua mulher tem algum dom especial para línguas? Não, Falcone, eu falo o nosso português arranhado, o inglês também arranhado, e o portunhol, né, que a gente acaba falando. E o Alan apareceu com esse talento assim? A gente chama isso de um talento impressionante, né? E ele tinha essa vocação de cuidar do ser humano. E ele disse: pai, compra aí 2 vaquinhas leiteiras para a gente botar lá na nossa... A gente tinha um sítiozinho, porque no entorno tinha muitas pessoas humildes, pobres que moravam. Eu vi na televisão, a gente pode tirar o leite e dar para aquelas crianças que estão ali no entorno pobre, não sei o quê. Ele com 12 anos já tinha essa preocupação? Já tinha essa preocupação. Com 14 anos foi a preocupação. Com o semelhante? Com o semelhante. E aí a gente comprou essa vaquinha, ele tirava. É uma coisa que não é muito normal, porque nessa idade a criança começa a se descobrir, começa a achar que ela realmente é muito esperta, está preocupada com o umbigo, né? É verdade, Falcone. Mas ele era diferente, era um rapaz bonito, Falcone, 1,90 m, rapaz bonito, mas que não tinha essa vocação de sair, de passear, de namorar. Caseiro. Muito caseiro. Muito caseiro, muito estudioso, lia muito, né? Falava sobre energia quântica, outras dimensões, falava-se coisas que assustavam um pouco a gente. Não eram próprias da idade dele. Não eram próprias, não eram próprias. Mas aí ele com essa questão dele tirar o leite, dos leitinhos para as vaquinhas, das crianças, aquelas crianças acabaram se aproximando ali daquele sítio. E aí ele dizendo: pai, contrata um médico para ir lá cuidar dessas crianças, porque essas crianças, a gente percebia que são barrigudinhas, aquelas feridinhas, né? Doenças típicas de falta de saneamento, doenças típicas de verminose, alimentação. Né? E aí a gente tinha um médico que ia lá de 15 em 15 dias, cuidava dessas crianças, coisas e tal. 16 anos ele me surpreendeu, encontrou uma moça e se apaixonou e casou aos 16 anos? 16 anos. Eu casei, eu tinha 19 já, acho que foi um negócio do outro mundo. Eu casei, mas 16, então... eu também já achei que era demais. E aí, aos 19 anos, ele acabou partindo para uma vida espiritual, para um mundo espiritual. Eu não estou entendendo como é que isso aconteceu. Isso aconteceu através de um acidente, né? Ele sofreu um acidente, ele estava estacionado com o carro em cima da calçada e um ônibus de alta velocidade subiu a calçada, o motorista estava alcoolizado e matou ele em cima da calçada, né? E aquilo para mim foi... Já se vão quantos anos? Foi em 2000, 5 de setembro de 2000, já se vão aí 14 anos, né? E aquilo para mim foi o fim do mundo, porque meu filho... Único? Era o filho único e eu tinha assim a gente tinha uma relação muito de irmão, de amigo, próxima, né? Muito próxima, né? E aquilo para mim foi o fim do mundo. E aí eu resolvi, eu empresário... Você deve ter ficado em frangalhos, né? Frangalhos. Sem querer ver ninguém. Você não tem ideia, porque nós estamos preparados para enterrar nossos pais. Eu também não gostaria de ter, porque deve ser uma coisa... A sociedade nos prepara para enterrar nossos pais, mas a gente não é preparado para enterrar nossos filhos. Reverteu a ordem natural. Só quem perde um filho sabe a dor que a gente sente. É uma dor que não passa. Não passa. Todo dia você vai chorar um pouquinho. É assim que funciona. Você se vê eventualmente nessa situação. Se vê, você sente a saudade, aquela saudade do abraço, aquela saudade do carinho, né? A gente sente essa falta. O calor do abraço. O calor do abraço. Mas eu acabei me dedicando um pouquinho a essas crianças, esse trabalho que ele fazia. E hoje eu tenho uma casa, né, que eu sou tutor dessas crianças.
São crianças que... Tutor, vamos explicar para o pessoal, a responsabilidade jurídica sobre o comportamento e a vida futura dessas crianças está em suas mãos. Em minhas mãos. Deve ter um juiz de menores que acompanha todo esse seu trabalho. O Ministério Público acompanha, o juiz de menores que acompanha. Eu tenho uma casa onde eu tenho algumas dezenas de crianças, que essas crianças são providas de maus tratos, crianças que sofreram abusos, crianças... E aí... O Estado remove o pátrio poder e entrega em suas mãos. Me entrega e eu fico cuidando dessas crianças até que, de alguma forma, essas crianças possam ser inseridas novamente na sociedade. E fora disso também... Quantas crianças são? Olha, para você ter uma ideia, lá na nossa casa já se passaram 254 crianças. Desde o início das atividades. Desde o início, né? Essa casa está localizada onde? Ela está localizada no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sim. Na parte mais carente do Rio de Janeiro, na parte da zona oeste, né? Na boca da necessidade. Na boca da necessidade, né? A gente também tem uma casa que cuida de dependência químicas, pessoas que moram na rua, cidadãos que sofreram o abandono da sociedade, foram para a rua e que são doentes, são pessoas doentes, que a gente retira da rua e leva para tratar essas pessoas. A morte do seu filho foi o pontapé inicial para que nesses 14 anos aí você conseguisse fazer isso tudo? Na realidade, eu já vinha fazendo um trabalho antecipado, né? Eu tenho filhos adotivos meus, né? Que hoje já estão com 26 anos. Que bacana, hein? Né? Eu sempre tive essa vocação. Já os tinha na época? Já os tinha. Né? Eu sempre tive essa vocação de cuidar do próximo. Que bacana. Né? Eu sempre tive esse sentimento humanista. E deve ter sido exacerbado com essa situação. Né? Agora, como a minha mulher diz, piorou. Eu endoidei. Piorou, pode ter piorado para as suas costas, para dor nas pernas, mas para as pessoas melhorou muito, né? É uma brincadeira que ela fala, você já era maluco, agora você enlouqueceu. Né? Porque na realidade, hoje em dia, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque eu não tenho ajuda do Estado. Mexer com vidas é muito e outra sério. coisa, Falcone, o Estado não me ajuda em nada financeiramente. Tudo que eu faço é fruto do suor do meu rosto, do meu trabalho. Cada centavo que eu boto ali é fruto do meu trabalho, é fruto da minha dedicação, né? Porque o que acontece, qual é a minha visão nisso tudo? Eu cheguei a uma conclusão muito lógica. Por que essas crianças sofrem tanto? Porque há uma falha do Estado nisso. O Estado falha. Quando ele retira o pátrio poder de uma mãe, de um pai, na realidade ele tirou o efeito, mas não tirou a causa. Porque aquele pai e aquela mãe continuam amando aquela criança de alguma forma. De alguma forma, ele desvincula esse amor e não ajuda a família a se reconstruir. As políticas públicas do Estado, que deveria, enquanto ela está guardada sob a minha tutela, o Estado tutelar a família, cuidar dessa família, reestruturar essa família para receber essas crianças de volta, isso não acontece. Então, a família fica ao reléu. Ela não é cuidada pelo Estado. E muitas das vezes, quando essas crianças, em alguns momentos, vão retornar para essa casa, elas retornam para uma família ainda mais destruída. Então fica um ciclo vicioso. Retira as crianças, devolve as crianças. Retira as crianças, devolve as crianças. E o problema emblemático, que são os pais, não são cuidados. Porque o Estado não cuida. As políticas públicas não atingem aquela família mais necessitada. E esses locais também para onde essas crianças vão acabam virando verdadeiros depósitos de seres humanos, faculdades de malversação de bons costumes. É verdade, né? Falcone. Por isso que a nossa casa virou uma referência, a nossa casa virou um lar. Porque a gente construiu uma casa onde as crianças são nossos filhos. Enquanto elas estão tuteladas com a gente, elas estudam, elas praticam esporte, se alimentam bem, têm orientação médica, orientação psicológica, convivem com a comunidade local. Então, a gente constrói nessas crianças aquilo que elas deveriam ter sido construídas nas suas famílias. Só que quando o Estado abandona os pais, essas crianças, elas
ao retornar, elas entram de novo no vício, entram de novo no conflito social que existe. E essas políticas públicas, na realidade, elas se tornaram obsoletas para essas famílias porque os políticos não interessam em cuidar dessas famílias, porque essas famílias não representam votos. Elas são apenas um número. Porque, na realidade, esses programas que aparecem aí, Minha Casa, Minha Vida, esses programas que aparecem, eles são dados às pessoas que, na sua maioria, têm condição de ter. Porque aquelas que se tornaram indigentes, aquelas que saíram do laço da sociedade civil, que muitas das vezes não tem nem mais CPF, nem mais título de eleitor, essas não têm condições de ser atendidas por esses programas sociais. E são as mais necessitadas. Porque elas, inclusive, não têm nem personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica. Acabou com a personalidade dela jurídica. E aí elas ficam à margem da lei, à margem de todas essas políticas que foram criadas para elas. Até esses números, CPF acaba. Acaba tudo. RG acaba. E você sabe que ela sem o CPF, ela não é atendida nem no SUS. O Sistema Único de Saúde exige que, para atender uma pessoa nesse tipo, que ela tenha o CPF. Então ela fica à margem de toda a política de um Estado. Educação, saúde, alimentação, tudo. Ela perde todos os direitos. Ela não se enquadra mais no mínimo indispensável. E o Estado omisso, ele não recoloca essa família. Não existe esse trabalho, né? Não existe porque esse trabalho se politizou. Os políticos, eles ficaram intermediário entre o Estado e a sociedade. Hoje, Falcone, para que você consiga um exame médico, muitas das vezes você tem que pedir a um político. Para que você consiga uma matrícula na escola, muitas das vezes você tem que ir em direção a um político. O político trouxe o Estado para ele, intermediou, mantém a sociedade, gerencia. E a sociedade fica na mão de alguns maus políticos. E o Estado não consegue operar na sua plenitude porque tem um intermediário. O encontro da necessidade do cidadão com o serviço do Estado deveria ser automático. Automático. Né? O Estado serve ao cidadão e o cidadão cobra do Estado. E o legislador... E vota em quem quiser. Isso. E o legislador cria as leis para facilitar a interlocução do Estado com a sociedade. Só isso. Ponto final. E que o que existe hoje não é isso. Não é isso. O que existe hoje é o legislador, o deputado, o político envolvido, gerenciando essa intermediação. E aí o que acontece? Encabresta a sociedade vive de favores. Então, se não vota no político, não tem o favor. É a troca do favor pelo voto. E a gente tem sempre uma sociedade excluída, uma sociedade dizimada, uma sociedade arrebentada. Principalmente se não puder votar, né? Principalmente se não puder votar. E a gente vê isso, a gente vê claramente, Falcone, na mobilidade urbana. Você vê as pessoas, quantas horas elas levam para chegar ao trabalho. Quantas horas elas levam para vir do trabalho para sua casa. É verdade. Muitas das vezes 5, 6 horas dentro de um ônibus malfadado. Um ônibus onde não tem ar-condicionado, onde não tem nenhum conforto de banco, onde não tem nada. E até as mulheres eventualmente sofrem abusos, problemas, né? Abusos em ônibus superlotados, você vê isso em trens. Quer dizer, a sociedade paga por tudo isso, porque isso é cobrado da sociedade através dos seus impostos. E, na realidade, essa receita, essa benesse não chega na sociedade. Ela para na mão de pessoas inescrupulosas. E aí a gente vê uma sociedade não são todos, mas a gente... Não, é claro. Tem gente que tem gente boa. Realmente não honra. Mas a gente está vendo uma sociedade hoje descrente da política. Como é que você vai viver num país democrático onde há uma descrença da política? A política, que nem o Papa Francisco disse, é o melhor instrumento para fazer a caridade.
Quer uma coisa melhor do que o Estado para fazer a caridade? Por exemplo, o Sancler. Vou dar um exemplo, né? Eu cuido lá de 50 crianças. Mas o Estado, se ele assumisse o meu papel, ele cuidaria de 5 mil, de 50 mil, porque ele tem estrutura para isso. Acha que falta vontade política para eles tomarem essas decisões assim? Falcone, que realmente erradiquem o problema, ou pelo menos minimizem, né, o problema? A vontade política é o medo. Como o legislador, na sua grande maioria, ele indica os cargos políticos do executivo, e muitas das vezes as pessoas que eles indicam não são qualificadas, são pessoas que trabalharam eleitoralmente para eles, mas não são qualificadas para aquele cargo. Tem a indicação política, não técnica. Não, né? Técnica. E muitas das vezes as pessoas não fazem com medo de perder o seu emprego. Porque se fazem, acabam perdendo o emprego porque fizeram. Se um gestor hoje atuar junto à sociedade diretamente, ele corre o risco de perder o emprego dele. Ele fica tutelado, ele fica submisso aos desejos de um político. Rédea, né? Fica na rédea. Então, nós queremos uma sociedade mais justa? Queremos. Queremos uma sociedade mais humana? Queremos. Então, para que a gente faça isso, a gente precisa que tenha legisladores justos e humanos. Eu não acredito em políticos profissionais. Não existe profissão política. Falcone. A pessoa está político, né? Está político. Quando você cuida do seu filho, você cuida porque você ama. Quem ama, cuida. Quando uma pessoa se candidata a cuidar de uma sociedade, se ela não tiver o amor por essa sociedade, ela não consegue cuidar. Então eu acredito que a virtude principal para que você eleja hoje uma pessoa para representá-la, não é se ele é um MBA na política, não. É se ele tem o amor ao próximo. Se nós elegermos pessoas que tenham essa vocação, essa virtude de amar seu semelhante, nós vamos ter uma sociedade mais justa, Falcone, mais humanitária. Porque eu não acredito na violência. A violência só gera violência. Eu acredito que essa sociedade ela vai mudar pelo amor. Somente o amor pode mudar. Ou pela dor, né? Ou pela dor. Ou pela dor. Mas eu faço assim meus votos e todo dia tem que sempre acreditar no melhor, rezo, né? para Deus para que seja pelo amor. Porque a sociedade não aguenta mais, Falcone. Esse povo mais sofrido, eles não aguentam mais. Você deve ver coisas de arrepiar os cabelos, né? Vejo, Falcone, vejo. Eu vejo coisas que muitos duvidam que existam dentro do nosso país. Fala muito de Etiópia, falam muito de Angola, de Afeganistão, mas aqui em Petrópolis, nós temos uma Etiópia, nós temos um Afeganistão. Aqui em Petrópolis, nós temos pessoas que sofrem mais ou muito mais do que essas pessoas que estão nesses países. A gente tem que olhar para o nosso país. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou ser voluntário num país que sofre lá no Afeganistão. Não, seja voluntário no nosso país. Você mesmo já passou por uma experiência dessa? Várias experiências, várias. Fora do Brasil? Fora do Brasil. E posso te dizer que o que eu vi no Brasil, eu ainda não vi fora do mundo, nos países mais sofridos. Mais sofridos. Se você entrar numa comunidade nossa, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem comunidades lá que não tem água para beber, Falcone. Esgoto nem se fala. Não tem luz, não tem água. As casas são feitas de plástico, sem telha. Telha é um papelão que tem em cima. As comidas são feitas em fogão a lenha com aquelas panelas sujas. Isso eu estou falando na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A 45 minutos daqui. A 45 minutos daqui, Falcone. Então a gente está vivendo um momento onde essa sociedade está no seu limite. Ela não tem mais condições de sofrer mais. Nós estamos caminhando por uma revolta. A gente ia precisar de muito Sancler para resolver isso sem a política, né? Olha, mas tem, Falcone. Olha, eu conheço uma pessoa maravilhosa lá em Petrópolis, né, aqui em Petrópolis, né, que chama-se o Dr. Luiz Fernando Vaz, que é uma pessoa... Eu também conheço há muitos anos. Muitos anos, um médico maravilhoso. Nosso atual vice-prefeito, uma pessoa de bem. Atual vice-prefeito. Então, como eu frequento Petrópolis há muitos anos, a minha avó tem casa no Retiro, né, então eu venho para cá desde criança, eu conheço bem isso aqui. Eu sei que existem pessoas ainda
que tem essa vocação de ajudar o próximo. Baseado nessa sua visão de muitos anos frequentar Petrópolis, para você que não vive o dia a dia da cidade, mas conhece bem e vem eventualmente, para você, Petrópolis melhorou, piorou ou ainda tem muito para fazer? Eu acho que Petrópolis piorou porque não houve um planejamento em Petrópolis. Petrópolis inchou. Ele não cresceu, ele inchou. Sem escoar, né? Sem poder escoar. Houve uma ocupação de solo desordenada. Não houve uma fiscalização nessa ocupação. Então Petrópolis hoje vive sobre reza. Quando chove, todos ajoelham e pedem a Deus para que nada aconteça. Ai, meu Deus. Né? Ai, meu Deus. Então, pode acontecer uma calamidade em Petrópolis a qualquer momento. E vou dizer para você, Falcone, a falta de políticas públicas do próprio Estado do Rio de Janeiro com Petrópolis foi muito injusta. Porque a gente tem visto aí recentemente essa verba que veio liberada lá do governo federal, a gente olha nos jornais e diz que essa verba sumiu, que as casas não foram construídas. Então a gente vê que existe intermediários entre os recursos e a necessidade que se locupletam disso. E a gente precisa que esses intermediários sejam punidos, sejam afastados, para que essa sociedade receba aquilo que é da sua necessidade. O que nós vamos fazer com esse povo nosso que ocupou Petrópolis de forma desordenada? Vamos retirá-los, mandar embora? Não. Nós temos que adequar. Temos que pegar essa população que está aí, morando em área de risco, de extremo risco, e dar condições para que essas pessoas vivam em condições de habitabilidade. Isso não é difícil, Falcone. Parece que vão ser feitas muitas casas, mas ainda assim é insuficiente. Claro! E será sempre suficiente se você não tiver um projeto urbano para a cidade, um planejamento, um plano diretor, aonde a cidade se limite ao seu crescimento. Nós precisamos que a cidade tenha um plano definido para onde ela pode crescer e até quando ela pode crescer. Se de forma horizontal não consegue, de forma vertical, mas de que forma ela tem que crescer. Nós não podemos deixar... E para onde vai crescer, né? Porque esse nosso centro aqui ele é todo tombado, é quase impossível construir. Né? O que nós não podemos mais permitir de forma vertical. Né? Que essa sociedade continue ocupando as suas necessidades de forma desordenada, porque ela traz risco para ela e para os seus vizinhos. Quem constrói em cima e cai, acaba levando quem está embaixo. Né? Nós temos que trazer economia para Petrópolis. Nós temos que trazer para Petrópolis as indústrias. Nós temos que valorizar a mão de obra local. Nós temos aqui as costureiras, temos que criar os polos econômicos aqui em Petrópolis. Nós temos que dar condição de Petrópolis, das pessoas que moram em Petrópolis, viverem em Petrópolis. Porque o grande problema hoje é que as pessoas que moram em Petrópolis, para viver, elas têm que andar 5, 6 horas de ônibus para sobreviver. Muitos profissionais liberais moram em Petrópolis e trabalham no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ficam à mercê desse trânsito caótico. Esse transporte que não funciona na Rio Petrópolis. Parece que agora existe uma luz no fim do túnel. Acho que vai ter uma concorrência para que novos operadores venham a partilhar junto com a atual empresa, as duas atuais empresas que fazem esse trajeto atualmente. Né, e outra coisa, Falcone, nós temos que valorizar o meio ambiente. E abaixar o preço. Valorizar o meio ambiente. Hoje você anda em Petrópolis, eu andei na minha juventude, andava em Petrópolis, você respirava um ar puro, você via os bichinhos andando. Hoje o meio ambiente hoje não existe em Petrópolis. 140 mil veículos registrados em Petrópolis, então, mais os que não estão registrados. É um absurdo. É um absurdo. A cidade não comporta, ela está sufocada. E a gente, haja pulmão, né? Haja pulmão, né? E a gente tem que finalizar isso de uma forma onde as pessoas tenham qualidade de vida em Petrópolis. No próximo bloco, nós vamos saber mais das suas opiniões a respeito do que pode mudar em Petrópolis e o que pode mudar no nosso estado do Rio aqui. E sabendo quais serão os seus planejamentos aí, já que você, sem a política, no momento, esgotou sua capacidade de crescer. A gente volta em 2 minutos. Até já.
voltando com Abrindo o Jogo. No bloco anterior, a gente estava conversando aqui com o Sancler, e o Sancler falou que estava esgotado na sua possibilidade de progredir fazendo o bem às outras pessoas através desses métodos que ele, com a sua vida de trabalho, como empresário e como pessoa de bem, conseguiu até então. A gente começou a falar de política, mas como política pela política, eu acho que não resolve também o problema das pessoas necessitadas. Vamos esmiuçar um pouquinho mais como é que realmente essa vontade de mexer com a política ela se formou. Sancler, foi só a ideia de mexer com política que te levou a essa nova etapa da sua vida, ou existe lá naquele início, com o falecimento do seu filho, ele deixou algum tipo de mensagem, algum tipo de aviso para que você mudasse o teu caminho, para que você começasse esse novo, essa nova maneira de ver aí o ser humano, o seu semelhante na sua vida a partir desse momento? Falcone, eu creio numa coisa, na vida nada é por acaso. Eu não acredito em acaso. Acredito que a gente tem uma sequência de vida planejada. Você, a sua religião, você é espírita? Eu sou espírita. Kardecista. Espírita, né? Kardecista. Na minha visão de vida, eu, quando saí da faculdade, o Ala havia nascido, eu imediatamente enveredei pelo caminho da engenharia, que eu sou engenheiro. Né? Comecei, através de fazer obras, comecei a ter um sucesso financeiro bastante legal, coisa e tal. Durante muitos anos você teve essa empreitada como, vamos classificar assim, como número 1 na sua vida, né? Como número 1. Mas percebia que na minha empresa também havia uma necessidade muito grande dos funcionários. Tanto é que se você pegar um retrospecto da minha empresa, todos os funcionários da minha empresa ganharam uma casinha de presente. É mesmo? Eu construía uma casinha lá para eles, mesmo que humilde. Todos eles? Todos eles. Todos eles receberam ali uma casinha ali de presente, um lugarzinho para eles morarem. Hein? Quer dizer, Eles davam terreno ou você também arranjava um local? Não, muitas das vezes eu até tinha o terreno e partilhava o terreno, fazia os loteamentozinhos direitinho e dentro daqueles lotes eu construía. Tudo por minha conta, porque... Sua parte de saneamento básico, energia elétrica... Energia elétrica, tudo, a urbanização das ruas, fazia. Bacana, hein? E depois dava a essas pessoas mais necessitadas um título de posse, a moradia. Então, eu tive dentro do... Tem um bocado de fã, hein? Eu tive dentro do meu conceito de entendimento de divisão de valores que Deus me proporcionou a facilidade para ter o recurso, mas que esse recurso não seria para mim. Você quis dividir um pouco essa dádiva, né? Eu quis dividir com aqueles que tanto trabalharam igual a mim ou até mais do que a mim e não tiveram a oportunidade de ter nem sua casa. Então eu sempre tive essa vocação. Com a passagem do meu filho, antes de ir para o mundo espiritual, ele deixou um bilhete no meu bolso. E o bilhete dizia o seguinte: pai, chegará um dia em que nossos irmãos serão tão amados que a sociedade será uma única família. Então, isso para mim me mostrou claramente que a nossa sociedade é um conjunto de irmãos, aonde nós estamos aqui justamente para ajudar aquele nosso irmão que não teve, por algum motivo, a oportunidade a mesma que a gente teve. Que a gente teve. E aí, nessa visão, eu comecei a construir dentro de mim essa sociedade em que eu acho justo, que eu acho que seria o ideal. Só que existe uma limitação financeira, uma limitação humana para você atender a essa demanda que é enorme. Cada vez vai ser maior. E cada vez é maior. E eu tenho certeza no meu coração que a única forma de você ampliar, de você ajudar mais, é através da política. A política é um instrumento, como diz o Papa Francisco, o maior instrumento de caridade. Então, se eu tenho essa vocação de ajudar, se eu sei como fazer, eu sei como ajudar,
Se eu tiver um instrumento, se eu tiver uma ferramenta como a política, eu vou fazer e vou ajudar muito mais. O último programa que a gente esteve aqui, sentado nessa sua cadeira, né, mesma posição, foi o ex-prefeito Paulo Mustrange. Ele me falou um negócio que eu achei interessante. Ele falou que a política é uma coisa nobre. Só depende das pessoas saberem utilizá-la da melhor forma possíão. Eu concordo com ele. Eu acho que o Mustrange foi feliz no que ele falou. A política é nobre. O que não está sendo nobre são alguns políticos. Esses que não estão sendo nobres. Por quê? Porque, na realidade, a vocação dessas pessoas que hoje não praticam essa nobreza não é uma vocação de cuidar da sociedade. Eles estão no lugar errado. Talvez eles sejam bons empresários, talvez eles sejam bons outras coisas, mas não políticos. Entendi. Ele entende bem de se manter no poder. De se manter no poder. Agora, de resolver o problema daqueles que o colocaram lá, não. Então, é necessário que esses políticos que assumam agora, daqui para frente, eles tenham na sua virtude principal o amor ao próximo. Que mude essa visão, né? Que mude esse conceito de que a política é feita para si. A política não é feita para si. O Chico Anísio, há uns anos atrás, saudoso Chico Anísio, ele fez desenvolveu um personagem chamado Justo Veríssimo, né, que tinha horror de pobre, aquela coisa toda. Alguns políticos nessa época, não sei se por até se identificarem com aquilo, eles ficaram meio bravos com isso. Depois encararam com normalidade, né? É verdade. Mas aquela visão ficou, não é verdade? É, porque essa era a visão real da política. E essa é a política de hoje. O Justo Veríssimo do Chico Anísio, ele permanece no poder. Persiste. Ele persiste. Porque a sociedade não teve a capacidade de mudar. Por que ela não teve a capacidade de mudar? Porque ela está fragilizada. Uma sociedade frágil, ela não consegue reagir. Então, se você mantém a sociedade doente, você automaticamente, aquele político vai ser sempre necessário para aquela sociedade. Ela vai ser sempre tutelada pelos políticos. Não tenha dúvida. Por isso, a educação é a Os currais eleitorais, essas coisas, só mudam de nome, né? Só muda de nome. Quando o político fica velho, ele bota o filho, que é mais novo. E aí você tem uma hereditariedade na política, nessa política pragmática. Só não quer largar o osso. Não quer largar o osso, porque tem o curral, aquelas ovelhinhas deles estão ali, né? Algumas já morreram por falta de assistência, mas outras nasceram e continuam tuteladas. A gente precisa mudar esse conceito, Falcone, rápido. Esse conceito já está mudando em alguma parte do mundo? Olha, com o seu conhecimento? A gente vê que, pode entrar na internet agora que a internet é fácil, leia sobre a Noruega, leia sobre a Finlândia. Sabe? Provavelmente Suíça também, Suécia, até os países asiáticos ali em si. Né? Coreia, não, Coreia do Sul. Eu estou levando um susto com o que eu tenho visto e ouvido a respeito da China. Não era comunista? Como é que está com essa economia violenta desse jeito, as pessoas agindo lá de forma, abro aspas e fecho aspas, capitalista? Como é que pode? Seria uma heresia para aquela sociedade? Como é que pode? Porque a sociedade começou a participar do conceito de Estado. Quando uma sociedade participa de um conceito de Estado, ela forma o Estado que melhor lhe convém. Porque quem se adapta, né? Quem escolhe o Estado é a sociedade. De que forma ela quer viver nesse Estado. E quando muda através de revoluções, muda através de vários meios. Esse né? é o grande problema aqui no nosso país. Se nós não atentarmos para esse processo pode se tornar violento. E aí os inocentes sempre pagarão as contas. A gente tem visto isso aí se ensaiando nos últimos tempos aí em São Paulo. Quem vai pagar as contas? Os inocentes. Aquele rapaz que soltou um foguete, que acabou matando... Cinegrafista da TV Bandeirantes. Aí você fala assim, é criminoso. Não, desculpa, mas ele não é criminoso. Ele é um irresponsável, ele é um inconsequente, ele é uma série de coisas, mas ele não é um criminoso. Tanto que parece que foi imputado a ele um delito que acho que era culposo, né? Ele não é um criminoso, mas por ele estar dentro de uma sociedade onde essa sociedade não exige o respeito ao próximo,
não exige que ele ame o seu próximo, o que ele faz? Ele largou o foguete para lá e não se importou se aquele foguete ia matar ou machucar. E assim está vivendo a nossa sociedade. Mas se ele realmente pensou desse jeito, ele assumiu o risco. Aí tem que mudar. Então é doloso mesmo. Eu acredito que seja doloso. Mas ele não é um assassino, mas que foi doloso. Eu acredito que seja doloso. Se a pessoa assumiu o risco, eu acredito não que seja tem doloso. jeito. Agora, eu digo para você o seguinte, se nós tivermos oportunidade hoje para dar à nossa sociedade uma condição melhor de educação, de princípios, de valores, nós vamos ter uma sociedade mais humana. Ninguém é tão maravilhoso e tão bondoso quanto o povo brasileiro. Você imagina que nós vivemos num país onde até Deus é brasileiro. A gente tem um pouco de tudo aqui, né? Eu acho que a gente tem muito de tudo. Chama o tal do melting pot, quer dizer, o pote borbulhante, né? É uma mistura de tudo que existe de melhor e de pior no mundo. E a gente consegue sorrir. A gente consegue ser feliz de alguma forma. Copa do Mundo. Quanto dinheiro, né, gasto em outras coisas que poderiam, você falou 26 bilhões. 26 bilhões poderiam ter sido dirigidos para saneamento básico, casas populares, né, moradias, educação, saúde, né, os hospitais aí sucateados, a falência do modelo de política de saúde hoje nesse país. Você vê que nós entra ano e sai ano, gasta-se milhões na saúde e não se resolve o problema de saúde. O problema de saúde não é dinheiro hoje mais, é problema de modelo. O governo não se entendendo na questão da Petrobras também, é uma coisa estranha, né? Estranha. Nós estamos vivendo um momento caótico, onde a sociedade perdeu seus valores, né? Você vê nossos jovens aí sendo perdidos para as drogas, né? O crack tomando conta da sociedade. Você vê tantos jovens carentes como jovens de alta sociedade se drogando aí pela rua. A droga não escolhe, né? As drogas não escolhem. E a gente está perdendo o que é uma geração. Porque, Falcone, são esses jovens que vão nos substituir. São esses jovens que vão levar o Brasil adiante. Se você perde essa geração, quais são os jovens que levarão esse país adiante? É verdade. E as mães que ficam em casa desesperadas quando seus filhos saem. Sem saber, né? Não sabem se eles vão voltar. Quantas mães aqui, mãezinhas queridas, ficam ali chorando à noite porque seus filhos não voltaram para casa, levaram uma bala perdida, foram espancados, foram isso, foram aquilo. Nós estamos vivendo uma violência urbana sem precedentes. Sem precedentes. Essa revolta, Falcone, que está gerando no íntimo do ser humano, ela está sendo respondida no seu próximo. E está bem, aproveitando até o seu gancho, está tudo muito próximo da gente, né? Você vê, com a mudança do sistema de policiamento no Rio de Janeiro, as UPPs, o pessoal começando a ocupar os morros, o tráfico não para, né? Então o tráfico acaba se espalhando para as cidades circunvizinhas, né? Teresópolis, Petrópolis. Porque sabe o que acontece, Falcone? Quando eles fazem uma política que não é uma política pública, é uma política eleitoral, eles espantam... Eleitoral ou eleitoreira? Eleitoreira. Eleitoreira, né? Na realidade, eles espantam aqueles bandidos de lá para que aqueles bandidos venham para as cidades adjacentes. É igual varrer o lixo para baixo do tapete? Para baixo do tapete. E aqueles jovens que estão lá, que ficaram, eles ficam à mercê de um futuro tráfico, porque quando você não implanta uma política pública para que aqueles jovens possam ter um curso de qualificação, para que aqueles jovens possam ter uma experiência de trabalho, aqueles jovens vão continuar sem fazer nada. Vão ser tutelados pelo tráfico, né? Por um outro tráfico. Se o poder público não faz assim, que foi um dos assuntos desde o início dessa entrevista, né? Ele facilita, faculta com que outras pessoas, às vezes não bem intencionadas, ocupem o espaço, né? Falcone, a minha avózinha aqui na nossa casa, em Petrópolis, a gente dormia com a janela aberta. Hoje, Petrópolis, você passa nos muros, os muros estão com grades, com telas, sinal dos tempos mesmo. É o sinal de que a violência chegou em Petrópolis, mas a violência não foi construída em Petrópolis. Ela veio de outro lugar para Petrópolis. Uma das indústrias que mais floresce em Petrópolis é a indústria da segurança eletrônica. Né? Porque foi tirado o bandido daquele lugar para poder fazer um modelo
para esses turistas que vão chegar agora, para que eles vejam que aonde eles vão passar ali no caminho do aeroporto para os estádios, tá tudo beleza. Ali é a favela da Maré, né? Pelo menos ali já foi ocupada. Né? Mas o pessoal da favela da Maré, aqueles bandidos, eles fugiram, eles não foram presos. Eles vieram para Petrópolis, para Niterói, para Teresópolis. E quem sofre com isso? É a população que não está preparada para isso. Porque, na realidade, Petrópolis nunca se preparou para essa invasão. Petrópolis é uma cidade excepcional, de gente pacata, gente educada, que não tem essa cultura de reagir a nada. Então, a gente vai ter que fazer uma escola muito rápida a esse respeito, para que a gente não fique sem proteção, né? Para que a gente aprenda a desenvolver esse espírito de defesa e tal. Ou vamos aproveitar essa eleição de 2014 para colocar no poder um governador que tenha essa vocação de cuidar da sociedade, para que essa política da UPP seja revisada, aprimorada, melhorada, para que esses bandidos sejam presos de verdade. Porque, Falcone, olha, amanhã às 10 horas da manhã eu estou indo aí na tua comunidade te prender, tá bom? Não existe isso. Não existe, né, Falcone? Isso no mundo inteiro não existe, né? Será que não existe também lá no fundo uma coisa meio promíscua entre uma coisa e outra, não? Entre o poder... Isso nos faz suspeitar, né? Nos faz suspeitar várias coisas, porque... Estou afirmando que existe ninguém no governo que dá facilidade para vagabundo, não é isso não. Mas eu acho que se houver uma vontade política, o pessoal passa o rodo e resolve o problema. Não tenho dúvida, Falcone, porque é só você sitiar a comunidade com esse monte de policiais que estão lá, exército e tudo, e vir vasculhando e prendendo as pessoas. Helicópteros. E vir prendendo. Os mais variados veículos, agora inclusive com o apoio do Exército. Aí claro. Tem o Urutu, tem um modelo moderno do Urutu, tem muita gente para fazer isso. Então, acho que é querer, né? É querer, é vontade política, coisa que a gente não encontra hoje nos nossos governantes. Os nossos governantes abandonaram a sociedade. A sociedade está abandonada. Como eu digo, não tem governo. Não tem governo. Meu pai falava uma expressão, é lei de Muricy, cada um cuida de si. Isso virou o Rio de Janeiro. E alguém falou aí na história do Brasil aí, que ele ia ocupar aquela localidade antes que algum, acho que foi Dom Pedro, antes que algum aventureiro lance mão. Isso aí foi coisa famosa aí, né? Verdade, verdade. Sou fraco de história, mas tem uma frase assim muito parecida com isso. Antes que algum aventureiro lance mão. Acho que foi quando vieram, a família real veio de Portugal para o Brasil, alguma coisa assim. Então eu acho que toda vez que você não ocupa o seu local de direito, seu lugar de direito, algum aventureiro vai lançar a mão. Mas nós temos um instrumento democrático agora, que é as eleições. A gente também tem que conscientizar a sociedade de que essa ferramenta, ela tem que ser... Olha só, é como se a gente tivesse uma bala e fosse a última bala do revólver. Uma daquelas armas bem antigas que dá um tiro só. Que dá um tiro só. Nós só temos esse tiro, Falcone. A gente não pode errar. Vamos avaliar os candidatos pelo seu passado. Vamos olhar o que essa pessoa já fez. Porque aquele que já fez, com certeza continuará fazendo. São esses que a gente tem que começar a colocar ele lá no poder. Porque se ele já fez, é porque ele vai continuar fazendo. A gente tem um tiro. E temos que acertar esse tiro, Falcone. A gente não pode errar. Se nós errarmos esse tiro, quem vai sofrer não somos nem nós. São 4 anos aí para aprender a atirar de novo e às vezes não tem nem chance de ter munição mais. Acaba a munição. São os nossos filhos. Eu hoje estava conversando com uma senhora lá na rua Rio de Janeiro, lá em cima da comunidade, lá na Rio de Janeiro, no Quitandinha. Eu estive lá naquela rua Ceará, Rio de Janeiro, batendo papo. E ela falou para mim o seguinte, falou assim, olha, seu Sancler, eu já troquei muito meu voto por telha, cimento, areia, mas dessa vez eu não vou trocar. Dessa vez eu vou votar naquela pessoa em que eu tenha certeza no meu coração que essa pessoa vai ser uma pessoa boa. Amém. E eu disse a ela isso, eu falei assim, eu usei essa expressão amém, porque
se ela se conscientizar disso, se ela não vender seu voto, se ela não trocar seu voto, ela não só está construindo uma sociedade para ela, como para os seus semelhantes. Muito melhor. Porque o político, ele diz o seguinte, eu dei lá dele, já paguei. Já paguei. Eu dei a dentadura, eu dei os R$50 da boca de urna, eu dei a cadeira de roda, eu já paguei. Já está pago. E esse preço é muito barato pelo sofrimento que essa sociedade passa. E vai passar pior ainda se ela ainda acreditar nisso, né? Então, eu creio, Falcone, que 2014 muita coisa vai mudar nesse estado. Eu acho que essa entrevista da gente está sendo muito boa por uma questão até de conscientização das pessoas, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, se ninguém nunca pensou, devia pensar. É verdade. São elementos importantes, né, que podem mexer com a vida de todos. De todos. Nós não estamos pedindo voto para ninguém. Aqui ninguém, por enquanto, é candidato. Pode até ser que no futuro eu venha ser candidato a alguma coisa aí. Claro. Mas não vou nem ganhar voto nem na minha casa. É legítimo. Eu sou fraco nesse negócio de política. É legítimo. Então, eu quero aprender um pouco mais para não começar a falar coisas que a gente não sabe. Então é muito bom falar com uma pessoa politizada como você, que tem uma visão mais precisa das coisas do que eu. Eu sou só um comentarista das coisas, né, que acontecem na política. Eu não tenho a visão do político. Então é bom sempre aprender com pessoas que têm essa visão. Esse papo está sendo muito produtivo para a gente e para as pessoas de casa. Eu creio nisso. Falcone, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a impunidade começa a atingir pessoas como nós, que temos um pouquinho mais de conhecimento, que temos uma condição um pouquinho melhor de vida, imagina aquelas pessoas menos favorecidas. O que elas estão passando? Eu falo isso pelo meu filho. Meu filho foi assassinado por um motorista de ônibus alcoolizado há 14 anos atrás. Esse indivíduo ele foi penalizado por isso? Esse indivíduo não foi penalizado. A indenização até hoje está rolando no judiciário brasileiro. Eu já ganhei em todas as instâncias. Mas ele teria essa condição de pagar a indenização? Ele não, mas a empresa. A empresa, porque ele estava com o veículo da empresa. Ele estava com ônibus. Era um motorista de ônibus. E eu imagino se eu, que sou uma pessoa um pouquinho mais esclarecida. É corresponsável pelo dono do veículo, é isso mesmo. Eu que sou uma pessoa que tem um pouquinho mais de acesso, estou há 14 anos lutando para ser indenizado na morte de um filho. Imagine essas pessoas. Já até sei o que você vai fazer com esse dinheiro quando receber. Eu vou ajudar muita gente. Que bacana. Mais ainda. Porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é dele. Eu vou realizar aquilo que ele pediu que eu realizasse. Baseado no que você falou, nas ações dele, o dinheiro já tem destino. Já tem destino. O dinheiro já tem destino. Eu estou, assim, consciente que eu vou construir uma casa de recuperação muito melhor dessa que a gente tem e que a gente vai atender a muito mais pessoas que passam por essas privações. Você também tem uma obra no Rio que uma casa espírita que atende 500 pessoas por dia, é isso? Nós temos uma casa espírita que tem um trabalho espiritual que trabalha com cura, trabalha com psicografia, trabalha com alguns fenômenos espíritas. E essa casa é frequentada nas suas sessões públicas por até 500 pessoas, né? Nas suas sessões públicas, né? E existem pessoas que vêm de todo o estado do Rio de Janeiro para as cirurgias espirituais lá. É uma casa que tem tido uma resposta muito grande nas cirurgias espirituais. Então a gente tem recebido pessoas de vários lugares lá, do estado, até fora do estado. Você tem algum e-mail, algum direcionamento, caso alguém esteja interessado em conhecer melhor esse trabalho? Falcone, nós temos um site, né? Esse site chama-se neam.org.br. Vamos falar como se escreve, porque com certeza vai aparecer em caracteres aqui. Neam é N de núcleo, E de espírita, Alan de Melo, né? neam.org.br.
Entendi. Né? Isso é muito importante hoje, que as pessoas tenham esse acesso para que elas possam conhecer melhor. E através do site lá tem os endereços, tem a história toda do Nean, como aconteceu, do Alan. É um site que faz um resumozinho de toda essa história. E conhecendo essa história toda que a gente ouviu aqui desde o início, a gente cada vez acredita mais que nada é por acaso. Não, eu tenho certeza. Inclusive, a sua vinda aqui também, eu acho que tinha que acontecer, né? Para que as pessoas o conhecessem melhor e pudessem ver que tem gente que pensa um pouquinho diferente do que a gente chama em inglês de mainstream, desse movimento principal aí que desagrada muitas pessoas, que são pessoas que só querem levar vantagem em tudo e que esquecem que amanhã elas vão acabar virando estatística como qualquer outra. Então, ricos, pobres, acabam se transformando nas mesmas coisas, né? O que faz a diferença é o que se fez enquanto se viveu, não é verdade? Falcone, eu passei aqui hoje em Petrópolis ali pelo cemitério, né? Aí até tive uma surpresa que parece que o cemitério esgotou, não tem mais onde enterrar. O cara vai ter que fazer o cemitério vertical, um em cima do outro, né? Ali, porque tá e difícil. Aí eu fiquei observando que ali, né, tá enterrado tanto as famílias imperiais, descendentes, né, de famílias imperiais, descendentes de classe de luxo, aqui do alto padrão, como aquele mais humilde, mais necessitado, que mora no Quitandinha, mora no... Então, você vê que o final da história é no mesmo lugar. Eu tenho um negócio que não é muito fino, nem muito rebuscado para falar a esse respeito, né? Porque as pessoas se acham tão importantes, né? Tem um cargo aqui, outro ali e tal, mas tudo se resume a uma coisa muito simples. No cemitério estão todos os insubstituíveis, deitadinhos, uns dos lados dos outros. Então a gente acaba virando pó, já que viemos do pó, retornaremos ao pó. Então, é verdade. Não tem muito futuro. O que as pessoas vão lembrar da gente é da sua obra, da minha pequena obra que a gente faz. Muito pequena. Comparada com a sua, é um grão de areia. Nada. Mas é um negócio muito bacana que eu acho que os pensamentos de muitas pessoas vão estar ao seu lado nas suas horas de dificuldade, ou mandando sempre aquele pensamento de carinho e dizendo, puxa vida, o Sancler me ajudou, o Sancler fez parte da minha vida, ou o Sancler fez parte da mudança da minha vida. Isso é um negócio que não tem preço. Eu vou dizer uma coisa aqui para o nosso telespectador. Sabe, às vezes a gente pensa que não tem mais saída na nossa vida. Que a nossa vida está num movimento onde a gente não tem mais para onde ir. Mas é engraçado. Logo vai surgir uma porta. Logo vai surgir uma luz. E você vai acabar caminhando por essa porta. Jesus nunca coloca nas costas da gente um fardo maior do que a gente pode carregar. Né? Eu vejo isso, eu recebo alguns e-mails, né? E eu recebi um e-mail muito bacana de uma menina que ela disse o seguinte, Sancler, eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu tentei suicídio várias vezes e depois que eu conheci a sua casa, depois que eu conheci você, eu fiquei curada. E eu devo isso a você. Eu respondi para ela, falei assim, olha, você não me deve nada, até porque eu não tenho esse poder de curar ninguém. Se você se curou, foi a sua fé que te curou. Sem dúvida. Somente a nossa fé nos cura. A gente tem que ter fé, a gente tem que perseverar, a gente tem que acreditar naquilo que a gente deseja de verdade, aquilo que teu coração quer mesmo, que você vai conseguir, Falcone. Eu tive uma superação com a partida do meu filho que ninguém acreditava. As pessoas diziam para mim, meus amigos diziam, Sancler vai se matar, Sancler vai se suicidar. E hoje eu estou aí fazendo essa humilde obra, ajudando essas pessoas, porque Deus mostrou para mim que eu sou muito mais importante vivo do que morto. É isso aí. E isso eu quero dizer para esses telespectadores que estão nos assistindo.
vocês são muito mais importantes, todos nós, vivos do que mortos. E tudo que nós estamos passando, que vocês estão passando, que eu estou passando, em um determinado momento, na hora certa, no tempo de Deus, isso aí vai mudar. Vai mudar, Falcone. Também acho isso. Eu creio nisso e quero passar essa convicção para vocês, porque não pensem que a nossa vida é diferente da de vocês. Só muda o endereço. Só muda o endereço. As nossas dores não são menor do que de qualquer um. A saudade que eu sinto do meu filho não é menor do que qualquer um. A saudade a vontade que eu sinto de estar com ele não é menor do que qualquer um. Ao seu tempo estará. Mas ao meu tempo eu estarei. Sem dúvida nenhuma. É como se ele fosse fazer uma viagem. E logo, logo, eu também viajarei. Os afins sempre se reúnem. Não tenha dúvida. Eu queria, finalizando essa entrevista, te agradecer muito pelo seu tempo precioso aqui, que você trouxe para ajudar a gente a dar mais um passinho para frente, evoluir nessa terra de Deus. E é através sempre desse tipo de conversa, desse tipo de entendimento, que a gente percebe que todos têm problemas e a maneira de resolver só depende de nós mesmos, né? Essa força para resolver os problemas e para andar para frente, ela é uma força individual e a gente tem que cultivar isso. E você hoje ajudou transferindo um bocado de energia para mim, queria te agradecer. Obrigado, Falcone. Os telespectadores vão gostar muito dessa nossa entrevista, nós teremos várias reprises. Obrigado. E espero que vocês de casa tenham gostado de conhecer mais um brasileiro que tem uma experiência de vida fabulosa e que agora, no futuro bem próximo, deve dar um outro voo para ajudar mais e mais gente de uma outra forma que vocês vão ver em seguida. Todos vão conhecer quais serão as novas aventuras do Sancler. Queria agradecer a vocês, a audiência sempre muito fiel, vocês que me encontram nas ruas, como eu falo em todos os programas, agradecer esse carinho fabuloso. E vocês todos moram no meu coração. O programa só existe em função do carinho e esse amor, que eu inclusive estou importando um pouco desse amor hoje do Sancler para vocês todos. A gente vai se ver por muitas e muitas reprises. Grande amor meu para vocês, carinho, e nos vemos muitas vezes. Tchau, tchau.